Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, mais um dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. E hoje vamos propor-nos um dito de São Pio X acerca de São Miguel. São Pio X foi um papa dos tempos modernos em que começou a enfrentar esta oposição à fé cristã no mundo neopagão. Há uma carta escrita por São Pio X, a chamada Pascendi, onde o Papa caracteriza o grande mal do mundo moderno, chamado pelo Papa a síntese de todas as heresias, o modernismo. O modernismo seria a síntese de todas as heresias que foram combatidas pela Igreja ao longo dos séculos por todos os santos. Então nós já podemos perceber a complexidade da luta, da guerra espiritual que nós nos encontramos. Se o arianismo precisou de um santo Atanásio para destruir por completo uma heresia como esta, né? Se o protestantismo precisou dos jesuítas espalhados pelo mundo inteiro, e mesmo assim, né? Tanto os jesuítas quanto vários santos no século XVI, São Francisco de Paulo, Santa Teresa de Ávila, São Pedro de Alcântara e tantos santos, né? Também não conseguiram, né? Por mais santos que fossem, mas era a complexidade, né, do protestantismo, ou seja, um tipo de heresia que cresce por meio de poderes políticos, pelo poder da imprensa, né? Então, imaginemos, né, a complexidade do que estamos enfrentando, né? Então é a síntese de todas as heresias juntas, né? Na interpretação do Papa São Pio X. Então é realmente uma das piores guerras que o cristianismo já se deparou, né? Não há dúvida disso. Nós percebemos pela destruição que cresce cada vez mais nesta sociedade sem Deus, né? Ao ponto que assistimos agora há pouco, não? Toda a situação do coronavírus, né? Que ainda não sabemos de que origem isto teve, né? Se isso foi, como dizem os americanos, né, uma manipulação por laboratório produzida, né, uma doença produzida, não sabemos se estamos entrando numa guerra fria, e muitas coisas poderão vir a acontecer a partir de então, né? Mas, diante de todas as aflições externas, nós não nos perturbamos, porque a nossa confiança está no nome do Senhor, né? A nossa confiança está em Deus, está na vida espiritual. Olhamos ao nosso redor e percebemos a ausência da educação, né? Uma escola que não educa, né? Uma escola que não forma o homem. Ou seja, formar o homem não é apenas dar ideias, mas é mover a vontade do homem ao bem, que nós chamamos de virtude, né? Uma escola que é incapaz de ensinar virtudes, né, ao homem moderno, né? E não formando virtudes, você não forma o caráter, né, desse homem. E percebemos assim a consequência dentro da sociedade mesma, né? A corrupção que vai crescendo dia após dia, né? Então, toda a complexidade que o modernismo, né, na visão de São Pio X, ele foi causando no mundo moderno, né? No sistema universitário, educacional, na prática moral, né? Então, ou seja, no agir do homem, e também na própria
alma humana, né? Nós percebemos a tristeza que tem tomado as almas nos tempos atuais, né? A depressão crescente, o suicídio que aumenta, e assim vamos percebendo a falta de um porquê existo, né? A falta de uma razão para manter-se vivo. A vida por si só é muito pouca, né? Para que nós tenhamos a motivação e felicidade de viver. Precisamos de algo fora dela. Precisamos de Deus. Sem Deus, todas as felicidades humanas, elas se esgotam e elas são incapazes de fazer o coração humano satisfeito e saciado. O Papa São Pio X, portanto, nessa carta chamada Pascendi, ele vai tentar fazer uma análise destas consequências, desses males que estão já infiltrados, né, dentro da sociedade como um todo e dentro da própria igreja, né, porque são males que foram entrando dentro da alma humana e isso gerando uma crise de fé, né? A crise de fé, ela não é gerada por uma instituição, né? Ou seja, não é a igreja que está em crise de fé. Não. Ao contrário, a igreja é aquela doadora da fé, né? Ela é o receptáculo, né? Ela recebe de Deus um dom divino e ela distribui esse dom divino às almas, né? Por via dos sacramentos e por todo o tesouro que a igreja conserva, né? Que é as escrituras e a Sagrada Tradição, o ensinamento, né, de 2000 anos, né, onde qualquer alma que beber desse manancial, seja da revelação nas Escrituras, seja por aquilo que Deus nos fala na Sagrada Tradição. Isto por si é capaz de restaurar a fé na alma humana, é capaz de um homem se restabelecer, né, bebendo desta fonte de água pura, límpida, né, que jorra no interior do seio da Santa Igreja, né, ao lado dos sacramentos, que é a própria força divina do sacrifício de Cristo que é renovado na Eucaristia, na confissão, no sacramento do matrimônio, no batismo, na unção dos enfermos, no crisma, né, na unção dos enfermos. Então, quem entra em crise de fé é a alma, né? Então, assim, cada alma é submetida por uma certa crise de fé, né? E se essa alma não tiver um amparo, né? Se esta alma não tiver talvez um guia, um mestre ou um bom cristão que esteja do lado, né? Para reanimá-la, para indicá-la novamente o caminho, realmente esta alma pode se perder, esta alma pode inclusive perder a própria fé. Então, percebemos que o cenário, né, em que as pessoas abandonaram Deus, as pessoas não querem mais se preocupar com a sua salvação, né? É consequência de almas individuais, né, que foram ficando mornas, tíbias, né, no amor a Deus. Foram desacreditando aos poucos, né? E assim é preciso que nós entremos nesse combate, nessa luta, porque assim muitas almas se perderão, né? E o Papa São Pio X vai dizer o seguinte: Deus, na primeira luta, venceu servindo-se do arcanjo São Miguel. Devemos, portanto, acreditar firmemente que a luta atual terminará triunfante e também como outrora, com o socorro e ajuda deste arcanjo bendito. Então, a conclusão disso não é que vai acabar tudo numa desgraça. O próprio Papa São Pio X está nos animando, né, ao dizer que esta luta ela terminará triunfante, como outrora São Miguel venceu com os seus anjos, né, o demônio no paraíso. Estas palavras confortadoras do Papa São Pio X diante da complexidade do mundo atual, né? O diabo faz uma oposição a Deus,
por meio do que nós chamamos de materialismo, né? Percebemos que o materialismo, a mentalidade imanente, né? Onde o homem acredita que tudo reduz-se às suas experiências, né? Uma realidade em que foi se construindo dentro da sociedade uma atmosfera fechada ao transcendente, como se Deus não intervisse dentro da própria criação, dentro da própria vida humana. Uma mentalidade que está sendo gestada dentro das almas, né? Maçônica, um Deus que não se envolve com as criaturas, como se as coisas corressem livremente por meio de uma providência meramente material, né? Por consequências da própria vida humana. Tudo é o acaso, né? Nada mais é o querer de Deus, né? Então nós temos um olhar muito naturalista da realidade, né? E como temos um olhar materialista das coisas, não enxergamos o sinal da providência, por exemplo, numa doença como esta, a nos purificar e a nos convidar a crer nas coisas últimas da vida, a morte, o juízo, né? O inferno, o purgatório, o céu, verdades da fé. Então, estas verdades estão perdendo o seu valor, o seu brilho, né? E esse é o combate contra Satanás, porque o diabo quer fazer com que o homem esqueça dessas verdades de fé que foram comunicadas a nós por Jesus Cristo. Deus veio até nós. O cristianismo tem algo que sempre vai incomodar o mundo, porque enquanto as religiões acreditam num Deus no céu, nós acreditamos em um Deus que do céu veio à terra. Veio à terra na carne humana, nasceu de uma mulher, nasceu em Belém, e morreu na cruz e ressuscitou, e agora está vivo em cada sacrário onde ele está lá ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sem dúvida que isso é de abalar a qualquer um, né? É preciso ter fé divina para crer nisto, não apenas uma aceitação do intelecto, mas isto terá que ter um dom divino a convidar também ao coração a experimentar esta suave presença de Deus escondida no véu do sacramento. Então, esta frase de São Pio X, ela vem muito ao que nós estamos vivendo, esta guerra, esta luta, né? Deus na primeira luta venceu servindo-se do arcanjo Miguel, e devemos, portanto, acreditar firmemente que a luta atual terminará triunfante. Não cabe aqui pessimismo, né? Está tudo acabado, né? Não. A luta atual terminará triunfante, né? Porque é o arcanjo Miguel que está ao nosso lado, né? Qual é a instituição que move vocês, né? Não há nenhuma, né? Qual grupo vocês fazem parte, né? Não há nenhum grupo. O que nós fazemos parte é a parte de um grupo, sim, que é o grupo formado por todos os santos anjos, né? Todas as miríades de anjos que combatem ao nosso favor. Os mártires não estavam sozinhos quando eram jogados nas arenas. Ao contrário, o céu inteiro estava combatendo ao lado daqueles mártires. Eles não se sentiam só, porque quando nós temos Deus, nós nunca nos sentimos sozinhos. Percebemos a sua presença dentro de nós. Aqui, queridos irmãos, como disse o Papa São Pio X e como viveu São Pio X, não cedendo ao erro e debelando o erro, dizendo a verdade com caridade, né? O Papa São Pio X era um homem muito caridoso, né? Um homem muito manso também, né? De atitudes assim, era um homem muito pacífico,
É óbvio que, pelo cargo que ocupava, né, tinha de, às vezes, punir, excomungar, né, que é o ofício mesmo de um papa, de um bispo, né, mas, ao mesmo tempo, São Pio X era muito afável até com aqueles que se portavam como inimigos da Santa Igreja. Ele recebeu por diversas vezes pessoas opostas à fé cristã e com muita afabilidade, né, a fim de converter os corações a Cristo. Então, nós, nesses tempos adversos que nós estamos vivendo, nós precisaremos aprender o mandamento da caridade que Cristo nos ensina, né? Amar os nossos inimigos, né? E digamos que temos muitos hoje, né? Mas o mandamento de Cristo é amá-los. Então, vivemos uma realidade onde todos se portam como inimigos da religião, né? Nós nunca passamos uma perseguição assim religiosa como atualmente passamos, né? É velada, ela não é tão escancarada, é velada, mas no dia a dia da vida, né? Quem é católico sabe, né? Onde trabalha, onde você anda no ônibus, e quase que o tempo inteiro, né? Você vai percebendo os olhares, né? As posturas, as piadas, né? Então é um martírio da ridicularização, né, em que o cristão vive dia após dia. E por isso ele terá de viver uma experiência profunda de oração, a fim de que sua fé fortaleça cada dia mais por uma graça divina, a fim de suportar as aflições da vida com suavidade, mansidão, alegria. Tal como João e Tiago na escada do templo, enquanto eram chicoteados, eles louvavam e glorificavam a Deus por aqueles sofrimentos. Então, nós vamos entrar nesse combate com um mundo adverso, um mundo ateu, relativista, que há uma guerra que nós temos de enfrentar, sabendo isto que São Pio X bem nos encoraja, que Deus, na primeira luta, venceu servindo-se do arcanjo São Miguel. Devemos, portanto, acreditar firmemente que a luta atual terminará triunfante e também, como outrora, com o socorro e ajuda deste arcanjo bendito. Então, esta quaresma de São Miguel, ela é uma quaresma profética, não? Porque é uma quaresma que já nos anuncia a vitória que está por vir, né? Então ela será um grande oásis para nós. São Miguel Arcanjo trará a nós a força do paraíso. São Miguel trará para nós aquele alívio, aquele descanso, né? Vamos descansar em Deus. E aí, descansados, podemos combater com mais força e vigor e depois recolhemos-nos novamente em Deus. Que esta quaresma seja um grande retiro espiritual para todos nós. Então agora vamos fazer a súplica ardente aos santos anjos. A oração da nossa quaresma. Deus unitrino, onipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos os santos anjos, prostramo-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade, e que todos os anjos e homens por vós criados vos adorem, vos amem e vos sirvam, ó Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. E vós, Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignas nossas súplicas, dirigidas aos vossos servos, e apresentai-as junto do trono do Altíssimo. Vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos que por Deus nos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos.
Nós o suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós o suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós o suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós o suplicamos em nome da fidelidade de Deus a nós pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós o suplicamos em nome da misericórdia de Deus a nós pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da Virgem Maria, Rainha do céu e da terra. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, vossa Rainha e Senhora. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, protegei-nos com vosso escudo. Nós vos suplicamos, defendei-nos com a vossa espada. Nós vos suplicamos, iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos, salvai-nos sob o manto protetor de Maria. Nós vos suplicamos, guardai-nos no coração de Maria. Nós vos suplicamos, confiai-nos às mãos de Maria. Nós vos suplicamos, mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós vos suplicamos, guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Todos vós, 9 coros dos Espíritos bem-aventurados, vinde depressa, socorrei-nos. Vós, nossos companheiros especiais a nós dados por Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e vossa Rainha, bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorrei-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também às suaves exortações e apelos do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar, para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecermos e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós, flecha de amor e remédio do amor de Deus, nós vos suplicamos, feri o nosso coração com o amor ardente de Deus, e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor, e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos, para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecermos assim sossegados, numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa inquietude por Deus,
para que não cessemos de procurá-lo com ansiedade, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa Rainha choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que Ele por amor imprimiu na nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos a conhecer Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas, que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca, e um dia nos reunamos todos, jubilosos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Subjugue o Deus instantemente, o pedimos que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo, para perderem as almas, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus.